Eu estou em ligação direta com o presidente Jair Bolsonaro. Boa noite, presidente Jair Bolsonaro. Presidente, o senhor vai falar hoje à nação, é isso? O senhor já gravou aí o pronunciamento à nação e esse pronunciamento sai hoje à noite em rede nacional, é isso? É isso, eu acabei de gravar, foram quase 4 minutos, uma mensagem bastante curta, objetiva, levando tranquilidade, falando sobre o Dr. Kalil, né, que assumiu que usou, depois de contaminado, a hidroxicloroquina, e algumas ações do governo no dia de hoje. A imprensa já vem divulgando, mas basicamente isso, porque em rede a gente atinge o Brasil todo. Então aproveitamos essa oportunidade para mostrar o que estamos fazendo, né, o que foi feito e a possibilidade da eficácia desse medicamento que há mais de 50 anos é usado no Brasil. Quando o senhor fez essa colocação, o presidente Trump ainda acho que não tinha feito a colocação da hidroxicloroquina. Parece uma coisa bem clara isso, né? Ficou bem claro. E aí houve determinação para que a Anvisa aprovasse o mais rápido possível, dentro, é claro, do protocolo, a utilização da hidroxicloroquina e associada muitas vezes com azitromicina. Não foi isso, se eu me lembro, foi mais ou menos essa a sequência natural, não é isso? Há mais de 40 dias que eu estou falando dessa possibilidade. Eu sei que não sou médico, mas eu converso com muita gente, com médicos, com pesquisadores. Conversei com o Trump lá atrás também, porque também os Estados Unidos estava pesquisando este assunto. E nós tínhamos que mostrar um possível norte, porque você está num combate. Eu lembro muito da história militar na Guerra do Pacífico. O soldado era ferido e chegava precisando de uma transfusão de sangue. Não tinha sangue. Então, o que fizeram naquela época? Injetavam, né, água de coco na veia do soldado. E deu certo. Imagine se você tivesse que seguir um protocolo naquela época para usar o coco como soro. Teria morrido centenas, milhares de pessoas. Aqui, como existe essa possibilidade, não é uma droga nova que possa ter um efeito colateral que ninguém saiba o que seria esse efeito colateral. Então, essa droga, né? Eu lembro até que ela começou efetivamente a ser usada com mais amplitude a partir de 55, foi o ano que eu nasci. E aqui, o brasileiro dá jeito para tudo, é impressionante a capacidade do povo brasileiro. E começou a ser aplicado isso. E conversei com médicos da Santa Casa de Juiz de Fora, a qual fui atendido o ano retrasado, com médicos também aí do Einstein em São Paulo, entre outros profissionais das Forças Armadas. E, a minha surpresa, a grande maioria deles já estavam usando isso daí. Então, eles falaram, existe essa possibilidade, e daí você fala do protocolo de pesquisa. Há 2 quinta-feiras atrás, eu fui informado pelo Einstein que eles haviam, há poucos dias, pedido esse protocolo para a Anvisa. No mesmo momento, eu tenho muita liberdade, até foi eu que indiquei o presidente da Anvisa, que é o nosso almirante Antônio Barra, né? Ele veio falar comigo aqui e falei, Barra, é possível você agilizar o protocolo de pesquisa do Einstein? Ele falou, para hoje mesmo. E ele chegou na Anvisa, estava lá com o diretor a relatoria desse processo, ele avocou para si e no mesmo dia assinou esse protocolo de pesquisa. O Einstein começou imediatamente a pesquisar. Me parece, o Datena, que talvez amanhã ou depois, o Einstein, talvez, dê uma parcial das pessoas que estão sendo tratadas lá com a cloroquina, né? Infectadas com Covid-19. E pelo que parece, assim como vem acontecendo em outros hospitais, tratamento não autorizado no passado, mas o cidadão vai morrer, pode morrer, está partindo para um estado que dificilmente tem recuperação e já foram tratados. O próprio Dr. Kalil usou, é um médico que é conhecido de todo mundo, né? Deu resultado favorável, né? E o Dr. Kalil me disse hoje, até eu telefonei para ele e falou, olha, eu poderia simplesmente me omitir, que afinal de contas não temos o protocolo de pesquisa, né, concluído. Mas o que podia acontecer daqui 1 ano ou 2, caso viesse concluído favorável, positivo, como é que ia ficar a minha consciência que poderia salvar milhares de pessoas infectadas no Brasil? Então, ficou muito claro essa posição do doutor Kalil, eu louvo. Logicamente, tem a preocupação de que não haja uma corrida
para a busca desse material, que deve ser ministrado, sim, né, de acordo com recomendação médica, tem que ter um receituário específico para isso, mas está aí uma possibilidade realmente parecendo ser concreta para o tratamento dos acometidos do Covid-19. O senhor quer dizer que quando o senhor sugeriu esse tipo de droga, é claro que o senhor já tinha sido aconselhado a sugerir por gente do ramo, por cientistas, por médicos que já estavam usando esse medicamento. O doutor Calil, inclusive, é meu médico, é um grande médico, e o fato dele admitir publicamente que esse remédio pode dar resultado, ele chegou a me dizer pessoalmente, falou, Datena, na hora você toma qualquer coisa. Mas é claro que esse remédio tem que ser tomado no ambiente hospitalar. Já num primeiro estágio, se admite que quando o cara está grave, antes de ir para a UTI, ele pode tomar já é parte do protocolo, que o primeiro foi só para os de UTI, mas para não chegar na UTI nem piorar, já pode tomar antes. E o ministro Mandetta flexibilizou para que, mesmo fora do ambiente hospitalar, médicos possam ministrar esse remédio, mas que o paciente saiba de todos os efeitos colaterais que ele tem e daí por diante. Isso aí ficou bem claro. E também o Mandetta deixou claro que, para quem é de grupo de risco e já tem uma determinada idade, mais de 70 anos, mais de 60, mas mais de 70 e 80, o risco é muito grande de efeito colateral. Então tem que usar com calma aí. Os dados que o senhor já tem do Einstein mostram que a utilização desse medicamento, que o senhor falou primeiro aqui, o senhor disse antes que todo mundo aqui, pelo menos para mim, eu ouvi isso com esses ouvidos aqui, o índice de cura tem sido muito bom? Olha, primeiro que eu não estou autorizado a falar pelo Einstein. O Einstein está no protocolo de pesquisa. As informações que eu tenho são conversas com médicos que eu fiz amizade no tempo que eu fiquei baixado lá. Sim. Então, o Einstein não me autorizou, jamais falaria por eles, né? Eles devem divulgar amanhã ou depois uma parcial, vamos assim dizer, né? Como é que está a primeira fase de pesquisa? Isso eu tenho conversado com os mestres de lá. Seria bom, não é normal, não é praxe, mas como estamos numa guerra, né? Tem muita gente morrendo, o Einstein deve se convencer com toda certeza e falar, pelo menos, olha, o jogo até os 30 minutos do primeiro tempo está 2-0 para a gente, ou está 0-0, estamos perdendo. Mas eu acho que vai ser favorável essa primeira indicação. Agora, tem esse tratamento da tela que começou aqui no Brasil, ele tem que ser feito, segundo as pessoas que a gente tem conversado, né, até o quarto ou quinto dia útil dos primeiros sintomas. Passando disso, com uma evolução muito rápida, ele ataca basicamente o pulmão, né? Quando entrar no estado grave ou gravíssimo, a possibilidade de você se curar é mínima, é quase zero, tá? Então esse é o grande problema. Tem o momento certo, né? Tem o momento certo. O elemento está em casa, tossindo. Como dizem os médicos, que eu não entendo desse assunto, começar a sentir falta de ar, você não sente gosto, perde o olfato também, você tem que ir atrás do médico para fazer às vezes você fazer o teste demora, você tem que já ser aplicado em você. Mas eu não digo para você, eu posso estar falando algo que não deveria. A minha mãe está com 93 anos de idade. Se porventura um dos meus irmãos ligado, o Vado Ribeiro aí, deve estar em Eldorado Paulista agora, e falar que ela está com esses sintomas, imediatamente a pessoa vai levar no médico e para começar o tratamento, que ela não pode esperar um dia a mais, tem que ser imediatamente. Isso aí, caso contrário, vem a óbito. Tanto é que você pode ver a média, eu acho que, se não me engano, 90% dos que perdem a vida está na faixa de 78, 80 anos para cima, que são as pessoas que a idade está mais debilitada, não tem poder de reação. Por isso que no jovem, abaixo de 40 anos, abaixo de 10 é zero, que nós estamos sabendo até agora, e de 10 a 40 anos de idade é 0,2% dos infectados que vem a óbito. E assim mesmo, a grande maioria desses 0,2% tem comorbidades, tem doença já, tem problemas outros, tem diabética, cardíaco, tem insuficiência respiratória, tá? Então, realmente, temos que nos preocupar, está matando gente, mas é uma coisa que está aí, tem que enfrentar. Não adianta ficar dentro de casa reclamando, porque isso leva você à depressão, a depressão leva à morte, leva a suicídio, leva a depressão a uma doença também. Então, a pessoa tem que encarar isso daí. Há uma probabilidade da tal curva, que seria na Páscoa,
ser transferida para maio e de maio começar os casos mais graves, julho e junho começar a abrandar, depois julho e a gente voltaria à normalidade em setembro. A normalidade só em setembro. O senhor acha que há probabilidade de que esses locais, como São Paulo, né, que está adotando, ou Rio de Janeiro, adotando medidas aí de isolamento, possam se manter dessa forma nesse período todo ou não? Datena, eu tenho conversado muito também com o Osmar Terra. Ele já enfrentou a H1N1 2009 e 2010, entende bastante do assunto. Ele fala que tem um fantasma da curva. Não é isso tudo. De qualquer maneira, o número de infectados será o mesmo. O que se busca com a curva, no meu entender, está sendo feito de forma exagerada, tá? Fazer com que nós temos meios hospitais para atender as pessoas infectadas. Algumas vão perder a vida, lamentavelmente, mas nós devemos fazer o possível para que isso não aconteça. Então, o que eu acho que tem que fazer? Mas não tenho esse poder como o povo pensa. Porque nós temos que respeitar a federação, os estados, os municípios, né, que alguns, a população, não sou eu, está reclamando que foi excessivo. Quem tem abaixo de 40 anos de idade não tem que se... Lógico, tem que se preocupar para não transmitir o vírus para outros. Mas para ele, para a tua vida, quase zero esse risco. Devemos sim, no primeiro lugar, cada família cuidar dos mais idosos. Não pode deixar na conta do Estado. Cada família tem que botar teu vovô, tua vovó num canto e evitar o contato com ele, né, a menos de 2 metros. É isso que tem que ser feito. E o resto tem que trabalhar. Porque quem está vendo uma destruição de empregos no Brasil. Isso influencia. A primeira leva de vítimas foram os informais. Eu, quando tive 2 domingos indo lá para Tabatinga, foi para sentir de perto a população. Não foi como o jornal falou que eu fui passear. Eu jamais iria passear, a não ser com a minha família. Poderia até ir com a minha família, todos juntos, sem risco nenhum. Eu sou um general. O general tem que estar na linha de frente com os seus soldados. Fui lá, vi, conversei. Um desespero, um tocante ao desemprego. Pessoas humildes que vivem na informalidade, vendendo algo no sinal, algo na rua, fazendo um churrasquinho de gato, fazendo trabalho de faxina, de manicure, tá? São autônomos. E eles estavam reclamando porque com necessidade de uma mulher que é 9 dependentes em casa e não está podendo trabalhar. O som que essa mulher chegar em casa sem ter um prato de comida para sua família. Não pode acontecer. Não pode continuar acontecendo. O próprio diretor da OMS falou, né? Falou mesmo, não adianta que ele distorceu o que ele falou, como a grande televisão fez, né? Falou que cada país tem a sua particularidade e o homem tem que se movimentar para levar o pão de cada dia para sua casa. É muito claro. Não adianta você salvar de uma coisa e matá-lo de outra. Então é isso que tem que ser feito no Brasil e, obviamente, os governadores têm essa independência, né, esse arbítrio para decidir. Alguns, a população, não eu, está dizendo que está recebendo suplemento de vitamina D, por exemplo, que ajuda no combate a isso. Como é que vai conseguir vitamina D se não caminhar, por exemplo, no calçadão de Copacabana, da Barra da Tijuca, sem camisa, ou ir passar no parque, ou seja lá o que for. Tem que fazer isso aí, não pode como se estivesse vivendo num clima de guerra, não tivesse dado toque de recolher 24 horas por dia. Isso que não pode acontecer. Tem estados, já está abrindo, aqui no DF já abriu muita coisa. Um colega me ligou agora há pouco em São Paulo, não sei se você poder confirmar, foi um colega, ele disse que o trânsito de carros hoje foi maior do que ontem, e assim está acontecendo no Brasil todo. Os governadores, os prefeitos, que não me entenderam, alguns tomaram medidas em desacordo com a população, tem que refazer o seu programa, né? E voltar para o comércio. Quem tem abaixo de 40 anos não tem que se preocupar. 40 a 60 tem as suas preocupações, e acima de 60 é cuidar do máximo. Partindo da família, é lavar a mão, é não espirrar, chega em casa trocar de roupa, não dar mais beijinho, não apertar a mão. É isso que tem que fazer. E a vida segue, até porque, como diz Atena, não adianta, a chuva está aí, nós vamos se molhar. Agora, alguns podem morrer afogados na chuva. Quem são assim, alguns? Os mais idosos e aqueles que têm doenças, pré-existentes. Mesmo assim, o senhor mantém a liberdade de cada estado tomar
as suas providências? O senhor chegou até a possibilidade de dizer que, como presidente da República, poderia, por decreto, determinar que algumas categorias que não são consideradas essenciais assim o fossem para abrir as economias e daí por diante? Ou o senhor pretende manter a liberdade para cada unidade da federação? Eu fiz um anúncio dessa possibilidade, né? Poucas horas depois, o presidente da Câmara disse que derrubaria, via projeto declarativo, o meu decreto. E também tive notícias, né, que o meu decreto ia sofrer impedimentos, vamos dizer, né, ações na justiça a partir da primeira instância. O que diz basicamente meu decreto, que está aqui para ser assinado, mas eu estou estudando se assino ou não assino, porque eu vou ter um problema enorme na justiça e no legislativo. Penso até em transformar meu decreto em projeto de lei e mandar para o parlamento decidir. Está na minha frente aqui o deputado Marcos Pereira, do PRB, está me ouvindo aqui. Ele já deu até um sorriso aqui, vai ser uma boa pauta para ele discutir. No meu entender, o que é uma atividade essencial da Atena? É toda aquela essencial, tá, indispensável para o homem poder levar para os seus filhos em casa um pão, um prato de comida. É isso. Porque quando você impede as pessoas de trabalhar, ele não leva o prato de comida para casa. O que nós estamos fazendo da nossa parte aqui? O governo federal começa a pagar a partir da manhã. Está do meu lado aqui o Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica Federal. Isso é importante. Isso é importante. Deixa eu apartear. Posso apartear um pouquinho? Tá aqui. Eu estava... Não. Eu estava com o ministro Onyx. E ele estava esclarecendo, como falei com o Pedro hoje de manhã, esclarecendo dúvidas, né, das pessoas. E aí o ministro Onyx falou assim: o Datena tem que levantar correndo aqui, porque tem um probleminha para resolver. Eu falei, mas isso aí pode atrapalhar o pagamento amanhã? Ele falou assim: não, é burocracia, nós vamos resolver. Foi resolvido isso ou não? Para já começar o pagamento? Foi resolvido, sim, Adriana. Foi resolvido. E eu estou aqui com o presidente exatamente para essa ótima notícia. Vamos pagar a partir de amanhã. E também dar uma outra ótima notícia. Nós já temos 25 milhões de brasileiros, quase 26 milhões com cadastro e 180 milhões de acessos na internet, que é um recorde total. Então está sendo um sucesso absurdo. E isso veio a partir de uma determinação do presidente Bolsonaro em não ter aglomeração. Então, nós estamos criando também mais de 30 milhões de novas contas de graça. 30 milhões de brasileiros não tinham conta, terão conta na Caixa e poderão sacar, receber, sem precisar imediatamente ir na agência. Ainda bem que resolveram. Passa para o presidente para mim rapidamente, que eu vou encerrar. Porque eu levei um susto que o ministro Onyx levantou e falou: tem que resolver um problema com o Pedro. Graças a Deus está resolvido o problema burocrático e esses R$600 vão começar a ser pagos a partir de amanhã e pronto, acabou. Ainda bem isso definido. Eu sei que o senhor teve uma reunião hoje de manhã com o ministro Mandetta e foi uma reunião, parece que cordial e boa, em que vocês estão acertando os ponteiros aí, o que é muito bom para o país. Foi isso mesmo que aconteceu, presidente, ou não? Só foi eu e ele, de modo se vazar alguma coisa vai ser por parte dele. E ele disse a mesma coisa, se vazar alguma coisa seria da minha parte. Então, foi uma reunião onde nós conversamos acima de nós dois, eu sou presidente, ele é ministro, está em um interesse do Brasil. É isso que foi tratado em quase uma hora de conversa entre nós dois aqui. Foi uma boa conversa? Vocês se acertaram em boa parte do que havia aí de problemas ou não? Foi acertado, é comum da Atena. Alguma coisa, até em casa tem problema muitas vezes com a esposa, com o esposo, né? É comum acontecer um momento que todo mundo aí está estressado, está no trabalho, eu estou, ele está. Mas foi tudo acertado aqui, sem problema nenhum. Muito bom. Segue a vida, ele está com... Ele, inclusive, a questão da hidroxicloroquina de ontem para hoje, ele decidiu aí também fazer com que as pessoas, no início da manifestação, possam ser atendidas. Foi muito bem-vindo da parte dele, então eu parabenizo no tocante a isso. Isso tinha um ponto de atrito entre nós, tá? E ele, como médico, entendeu perfeitamente e se convenceu disso.
De modo que, tá vendo, é importante isso, né? Conversando se entende, né? Você entende? Toca o barco, vamos tocar o barco aí, vamos em frente. O senhor não pensou em mudar o ministro, não? Um beijo para você, Datena. Só isso, presidente? O senhor já vai embora assim? Um abraço para você, Datena. Não tem mais nenhuma notícia boa para você dar, não? O que não pode acontecer, Datena, você tem subordinado aí, dona televisão para cima de você, e você não pode ver sob tensão com essa preocupação. Tá certo? É péssimo trabalhar num ambiente onde o superior, né, queira botar, impor a sua vontade 100%. Sabe o que eu estou lembrando aqui? Eu perguntei para o Davi Uip se ele tinha usado a hidroxicloroquina. Ele falou assim, olha, eu não posso responder e tal. Eu falei, mas você não pode responder, é porque usou. E ele deu uma risadinha. Eu perguntei se o senhor pensou em trocar o ministro, ele falou assim, um beijo para você, Datena. E vai embora, é isso? Você vai falar, pensou. Ô, Datena, eu penso cada coisa, é bom você não perguntar o que eu penso de você não, Datena. Mas eu gostaria de perguntar o que o senhor pensa de mim, viu? Eu gostaria de perguntar. Essa eu gostaria de perguntar. Então, um cara do 1,70m, charmoso, bom comunicador, tá certo? Tá. Presidente, como última pergunta, parece que as máscaras, pelo menos, vêm da China. E o ministro anunciou agora há pouco que a indústria brasileira está se esforçando para trabalhar nos respiradores e que muita gente está colaborando e que essa é uma boa notícia. Pelo menos 40 milhões de máscaras. Isso está sendo tratado diretamente com o governo chinês. O senhor fala diretamente com o líder chinês também. E parece que o ministro está conversando, não sei se nesse momento, né, porque o horário é horário difuso lá na China, mas para agilizar esses importantes equipamentos para o pessoal da saúde, principalmente. Eu tratei com ele hoje na reunião, né, também. Tenho conversado aqui com o Braga Neto, que é o chefe da Casa Civil, que tem ali um centro de operação que ele criou aqui. Nós temos centro aqui de locais onde existe a polo, né, industriais de confecção de roupa, como tem em Pernambuco, tem no Rio de Janeiro também, e devemos fazer contato com esses polos para ver se a gente pode fazer por aqui, porque é dinheiro que fica no Brasil e dá emprego para o nosso pessoal. Outra coisa que o ministro falou agora, ele não vazou nada para mim não, mas ele falou no ar agora aqui, que teve com o ministro da Defesa para a logística de se pegar algum equipamento lá na China, o ministro da Defesa ajudar nessa logística, porque é coisa de função de guerra, né? A gente não pode permitir que isso... Você até me dá uma ideia da pena. Nós temos lá, o Brasil, a Via Embraer, está produzindo já o KC-390, né? O grandão. A Força Aérea não está em condições de atender a demanda com essa aeronave, transporte de material e pessoal. Quem sabe o Paulo Guedes ter um dinheiro para a gente comprar uma meia dúzia de KC-390 e reequipar nossa Força Aérea, de modo que ela possa não só buscar esse material na China, como tivemos dificuldade... foi aí, começo de fevereiro, se eu não me engano, para resgatar aquele pessoal que estava na China, infectado. Foram 2 aeronaves para lá, as 2, inclusive, eram usadas por mim. E eu fiquei, obviamente, abri mão delas, porque eu poderia fazer uso de aeronaves menores. Mas o Brasil não pode abrir mão, né? Não lutar para ter uma força aérea melhor equipada. Já é uma boa ideia mesmo. É uma boa ideia mesmo, porque eu acho que as Forças Armadas... liga mesmo, porque eu acho que as Forças Armadas brasileiras estão sucateadas há muito tempo. Isso eu venho defendendo há muito tempo. Nós temos que defender um país que é um dos países mais ricos do mundo. Eu acho que a gente não quer guerra com ninguém, mas a gente precisa defender as nossas fronteiras, a Amazônia Azul, o país em si. Eu acho que há muito tempo que as Forças Armadas estão colocadas num segundo plano. Isso eu venho dizendo aqui há 200 anos. Não é porque eu estou falando com o senhor que foi porque é habilitar, não. Isso eu penso e já aproveita e compra esses aviões e vai lá buscar as máscaras. Esse pronunciamento de hoje à noite vai falar de economia também ou não? Vai falar de emprego, que não deixa de ser economia. A questão dos possíveis aeronaves ali, eu sei que não pode ir na prateleira e comprar um KC-390 agora, vai demorar para chegar. Mas eu vou dar essa ideia para o Paulo Guedes. Claro. Com certeza você é apoiado pelo comandante aí Bermudes da Aeronáutica e pelo próprio ministro Fernando. E eu tenho um compromisso contigo. Em conseguindo, a primeira nave vai ser batizada com o nome Datena Force One, ok?
Olha lá, se você continuar falando isso, eu tomo o seu lugar na próxima eleição, hein? Eu nunca quis ser candidato a presidente, mas você fica falando demais. Já é a segunda vez que você quer disputar uma eleição comigo, hein? É que eu não quero o seu cargo, porque eu vejo o pepino que é. Senão, é a segunda vez que você me goza que você gosta de presidente, hein? É a segunda vez, hein? Eu pretendo trocar a cor da minha cadeira presidencial para azul. Esse verde aqui faz junto, lembra muito aquela cor da criptonita. Tá certo? A gente senta aqui e fica fraco, né? Não é fácil, não. É que nem São Sebastião, é flecha para todo lado. Esse é o grande detalhe. Presidente, mais alguma coisa importante? Tem alguma notícia boa para dar aí? Porque é só notícia ruim que a gente tem ultimamente. Não, daqui não falta. Esses R$600, Datena, vai ser também dado para o pessoal que recebe Bolsa Família, né? São em torno de 14 milhões de pessoas, né? Famílias, dá quase 60 milhões de pessoas no total. É um complemento. Se o elemento está ganhando, por exemplo, R$200 de Bolsa Família, ele vai ter durante 4 meses mais R$400. E uma coisa, Datena, que eu tenho que falar aqui, tive um telefonema, né? Eu fiz um telefonema para o primeiro-ministro ali da Índia, porque a Índia bloqueou a venda, né, de material farmacêutico, insumos do mundo todo. E eu conversei... Os maiores produtores desse material. Aí ele nos atendeu, de modo que até sábado vão chegar meia tonelada desse insumo para produzir aqui a hidroxicloroquina. Isso foi excepcional para nós. Estou muito feliz e fico agradecido ao Narendra Modi, o nosso primeiro-ministro da Índia, que nos atendeu nesse telefonema. Tá bem para falar o nome desses caras, eu não consigo falar o nome. Você tá bem, hein? Fala da China, desse aí. Vem cá, e a hora que você estiver falando, começarem a bater panela, o que você vai falar? Ô, Datena, olha só. Primeiro porque sempre vai ter gente que não gosta de mim, até de você, de vez em quando você leva... De mim? De mim o que tem de gente que não gosta? Agora, eu não vou estimular isso daí. Agora, se, porventura, né, alguém promover um panelaço contra uma emissora de televisão que está todo dia me criticando, eu acho que a gente vai fazer um barulho enorme. É bom eles não continuar estimulando isso. Primeiro que não é bom para o estado atual que nós nos encontramos. Não está na hora de querer derrubar o presidente, ou dizer que a popularidade dele, via Datafolha, não vai bem, tá? É hora de unir. Agora, esse pessoal não quer se unir nunca com ninguém. Lamento, eu faço a minha parte, mas não devemos dispensar energia para bater panela contra A, B ou C. Mas se continuar batendo panela, da minha parte, faz parte da democracia, fique à vontade. O que já tem de gente batendo bumbo, né? Uma panelada a mais, outra menos. Presidente, um abraço, boa noite, fique com Deus e Valeu. Espero que o pronunciamento seja legal hoje à noite aí. Abraço grande, presidente. Você vai gostar, Abração. tenho certeza. Abraço. Tá bom, vou ver.